Não é. É uma profecia matemática e astronômica. Foi baseada... Mas prevê o quê? Quando e onde? Eles estudavam os astros. Então, se você pode ser cético, mas a história dos maias você não pode Ninguém mudar. responde essa pergunta. Também, se a profecia está prevendo que na verdade o que o Daniel quer é uma coisa que não existe, que chama-se determinismo. É um ciclo chamado conta longa, entendeu? Esse ciclo tem 5.200 anos. Se eu coloco o microfone isso, mais perto. E vai terminar no dia 21 de dezembro de 2012. Só tem uma coisa, que é importante falar. Normalmente vai reiniciar no mesmo dia. Mas tudo bem, acaba uma coisa... Então não é o fim do mundo. É isso que eu estou falando em nome dos maias, não em meu nome. Não, claro. Veja bem, eles deixaram em Tortuguero, uma cidade, uma placa com as inscrições sobre 2012. É a única fonte que nós temos real de que eles deixaram alguma coisa sobre 2012. Mas os cálculos são matemáticos e astronômicos. Mas ele entende matemática, de cálculos, mas se não prevê nada... Desculpe, mas não é uma profecia. Mas o que o Daniel quer... O que vai acontecer com o que o Daniel quer é o seguinte, no dia 10 vai acontecer um terremoto, no dia 12 um maremoto. Pode ser um ano. Mas escuta, alguma coisa. Você sabe o que é um ciclo? Uma coisa que se repete? Que se repete. Mas, e é isso que os maias... Então eu vou fazer a minha pergunta. Alguma coisa vai acontecer. Mas uma coisa que... coisa que os maias disseram, por exemplo... Várias coisas vão acontecer e pessoas vão morrer. Não, mas uma coisa que os maias disseram foi o seguinte, que haveria um processo de terremotos e maremotos. Haveriam 3 grandes terremotos após um eclipse. O eclipse aconteceu, o grande eclipse que estava dentro do que havia sido dito entre os maias, aconteceu... Antes de acontecer o tsunami. Você lembra do tsunami? Claro. 2 meses antes aconteceu exatamente como havia sido dito. Em seguida acontece o tsunami. Posteriormente você tem o quê? O terremoto que aconteceu aqui no Brasil. Teve, mas não foi grande, né? Não foi grande, mas que foi pela primeira vez que você teve um grande terremoto com consequências civis, que é uma coisa que não havia acontecido até então. Mas não foi grande. E você vai ter mais 9 desses terremotos. Você vai ter mais 9 desses maremotos e terremotos. Mas de grandes proporções. Agora, se o Daniel, ele quer data, hora e local, é simples, pergunta para um sismólogo. Sabe o que ele vai dizer? Que a ciência não tem como prever. Ele está cismado. Os maias são excelentes para prever o passado. Vai dizer prever o passado é uma ciência exata. Então ele olha para o passado e diz, olha só, ele previu. E a ciência pode prever para o futuro? Pergunta para qualquer sismólogo. Qualquer sismólogo. Eu só estou dizendo que não tem previsão nenhuma. Sabe uma relação também? Falando do lado da música, do lado de cá, tem até os compositores Sá Guarabira, o Zé Rodrigues, querido, que nos deixou, né? Enfim, que falava que o sertão vai virar mar, dá no coração, que o medo que algum dia o mar também vire sertão. Medo mesmo. Mas as coisas também estão acontecendo. Infelizmente passaram, né, situações no Nordeste, ainda estão passando. Assim, só para trazer também essa história. É legal. Com relação... eu gostaria de falar... com relação à questão do tempo, né, que você estava falando dos maias, eles só olham para o passado e só podem datar o passado. Não só os maias, os presentes aqui também. Eu acho que não existe futuro se não existe passado. O passado forja o futuro. Os ciclos planetários e todos os ciclos de evolução nos ensinam. A história e seus fatos nos ensinam como será o futuro. Então, o fim do mundo é o fim de uma era, de uma ideologia, de um sistema político, econômico. Oi? Vai ter um fim do mundo, é isso que você está dizendo? Vai ter um fim de uma ideia. Por exemplo, então a queda do Muro de Berlim foi... Como você sabe se uma ideia termina? Como se sabe, você olha os fatos, você olha o que existe em termos de sociedade humana, como ela se comporta diante dos fatos. Deixa eu te perguntar uma coisa, por exemplo. Sim. Agora, uma coisa assim, finge que eu sou assim, a sua vizinha, que não entende nada. Aliás, eu sou mesmo. Então, por exemplo, por que os astros, os planetas, o movimento dos planetas, eles, de alguma forma,
fariam com que nós agiríamos de uma maneira diferente, afetaria os seres humanos. O que isso tem a ver lá em cima com aqui embaixo? Não o fato da gravidade, mas assim, o fato das guerras, dos acidentes aéreos. A astrologia, ela vai falar sobre uma relação desses eventos celestes e eventos terrestres. E como que uma coisa tem a ver com a outra? Então, os eventos que ocorrem no céu, os planetas, eles se encontram ou formam ângulos. Certo. Esses ângulos trazem influências positivas, negativas, que a humanidade recebe. Influências eletromagnéticas. Ou pessoas fora da aula de geometria. Eu queria entender. Me explica. Posso até, perdão, vou usar a palavra brincar, mas a coisa é bem séria. Eu posso até falar, quando as mulheres estão trabalhando juntas, cada uma tem um ciclo menstrual. Certo. Aí, o meu é muito certinho, o seu também, o seu também. E todo mundo começa no mesmo dia. A gente tá junto e começa a mudar tudo. Exatamente. E assim, todo mundo fica no mesmo dia. Começa a ficar no mesmo dia, os homens ficam enlouquecidos, mas começa a ficar junto. Inclusive, o ciclo menstrual é regido pela Lua de 28 dias. Tá? Olha, tá ficando cada vez mais confuso o negócio. Eu só quero saber se eu tenho que começar a aproveitar, porque 2012 acabou tudo. Só para terminar a minha ideia, eu gostaria de dizer que a gente está finalizando em 2020 uma era de ciclos de conjunção de Júpiter e de Saturno. As conjunções de Júpiter e de Saturno, elas estão terminando em signos de terra. E nós vamos começar uma era de conjunções desses dois planetas que falam sobre mudanças de comportamentos sociopolíticos da humanidade. E tudo isso vai começar a mudar justamente a partir de ciclos que se iniciam em 2020. Nossa, mas e a gente passa... mas esse processo já está em andamento, porque as coisas não são da noite para o dia. Nunca. E não existe uma coisa só, são vários elementos que se aglutinam, né? Assim como um cientista precisa testar várias hipóteses, né? Você não tira da cartola um dia, uma hora e vai acontecer isso. Mas, por exemplo... Isso não é evidência, isso é um estudo. E estudo precisa olhar para trás para poder ver o que ocorre no futuro. Mas temos pessoas... Adriana, pode falar. Perdão. Relacionado a isso também das eras, né? Na década de 60 esperava-se uma era que há pouco tempo foi comemorado por muita gente, a era de Aquários, não é? Teve a mudança. Verdade, e realmente os elementos se alinharam, não é? Foi uma mudança mesmo. A Lua se alinhou com Marte, a Júpiter, era de Aquário ainda não chegou matematicamente. Mas a gente está num processo. E esse processo começou com a invenção das máquinas, né? Toda a tecnologia que vai avançando, o mundo globalizado, a informatização, era de Aquário, que vem trazendo novas ideias. E é justamente esse ciclo que a gente vai começar em 2020, trazendo uma nova consciência. Espera só um instantinho, que agora eu tenho que perguntar. Ela fala bonito e não para, né? Impressionante. Quando foi ali, eu vou deixar... Não. Fala bem a moça. Nostradamus. Existe também um grande mistério. Sim. Sabemos que Nostradamus fez algumas profecias. Quem pode me falar um pouquinho de Nostradamus? Um pouquinho cada um. Quem quer falar? Alberto? Bem, o Nostradamus, é preciso haver um estudo primeiro para acertar os calendários. Os calendários, ele viveu com o calendário juliano. Do calendário juliano passou para o calendário gregoriano, que é o nosso agora, atual, que é Papa Gregório XIII, quer dizer, calendário feito por Papa eu não acredito muito. E os calendários nossos todos, tanto o juliano como o gregoriano, foram feitos por papas. Entendi. Alex, ainda que por trás deles tivessem cientistas. Tivessem cientistas que deram alguma conotação, mas o Papa Gregório, por exemplo, 13, lá pelas tantas, ele tirou 10 dias do calendário e ninguém sabe por quê. Espero que de trabalho, inclusive, não das férias.